Meu nome é Cristiane, eu tenho 51 anos, eu sou empresária, eu tive uma boa infância, eu tive os pais, eu tive oportunidade de educação, só que depois de um certo tempo a nossa família foi desfeita, porque meus pais brigavam muito, se separaram, minha mãe foi estudar, porque até então era dona de casa, foi trabalhar, né, para poder nos ajudar, eu também fui fazer faculdade, né, tudo assim, uma vida que se achava normal. Chegou uma fase que as coisas começaram a dar errados, né? Eu tive, graças a Deus, boas oportunidades de emprego e num desses locais de emprego, na época, eu fui demitida e aí que realmente começou o sofrimento. As portas se fecharam de um jeito que eu não conseguia mais emprego, tendo um bom currículo. Nessa época já estava formada, eu tinha feito faculdade de administração, então eu tinha uma carreira e não achava emprego em lugar nenhum. Era de frustração e juntava com um vazio muito grande. Porque assim, além da vida profissional, do estudo, tinha também a vida sentimental, né? Que também eu não era feliz. Então assim, é aquela fase que junta tudo. Tudo dá errado, tudo vira, é o que as pessoas dizem, né? Minha vida virou de cabeça para baixo. Foi isso que aconteceu comigo. Carros que tinha, teve que se desfazer, né? Então, a situação virou completamente. No desespero, o que eu comecei a bater em várias portas para entender o que estava acontecendo. Cartomantes, né, leitura de mão, tinha a linha espírita, né, a linha da casa de encostos em todos os lugares. E aí a situação piora, porque do nada eu comecei a ter assim, uma enxaqueca muito forte, assim, de eu não conseguir ficar com os olhos abertos, de eu não conseguir nem pensar. A verdade é essa, doía tudo. E além disso eu comecei a ver vultos, ouvia vozes. O vício que eu tinha era muito de fumar. Eu fumava 2 maços por dia. Essa situação foi piorando, né? Foi piorando. E aí chegou uma hora, eu lembro muito bem, nós tínhamos assim, andávamos, né, em turmas, né? E nós tínhamos feito uma viagem para a praia e eu lembro que à noite nós estávamos no bar assim na beira da praia e eu fui andando, então eu pensei, eu continuo andando ou eu paro? E naquele momento foi um grito de socorro, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu comecei a não ver sentido na minha vida. Depois desse episódio que eu comentei, né, da praia, passados alguns dias, eu recebi o convite através da minha mãe e de uma amiga, que elas já estavam vindo à Universal. E minha mãe vendo aquele meu sofrimento, aquela minha angústia, a situação que eu estava, ela, claro, como papel de toda mãe, né, me chamou para vir assistir uma reunião. Eu, na hora, vou ser bem sincera, eu não conhecia o trabalho da Igreja Universal. Mas eu tinha, assim, muita ressalva contra o crente. Mas chegou uma hora, durante a reunião, que o pastor que estava conduzindo a reunião, ele chamou lá na frente as pessoas que estavam sofrendo, que estavam passando por problemas, né? E naquela hora, eu levantei e fui. Minha mãe até depois comentou, falou, nossa filha, não esperava essa sua reação. Mas quando a gente está sofrendo realmente, está no fundo do poço, que não tem saída para nada, e você está com essa sede, né, de querer algo que você não sabe o que é, você se lança. Ali eu me quebrei. Toda a resistência caiu por terra ali. Ali eu tive uma certeza tão grande que eu estava na presença, sabe, de Deus, que eu estava no lugar certo. Eu tive uma certeza de que Jesus estava ali, né? Então, aquilo só me fez querer realmente buscar mais. Eu cheguei em casa, eu dormi a noite inteira, eu tive paz, eu tive tranquilidade. Então, a partir daquele momento foi quando realmente eu passei a frequentar, né, as reuniões na igreja. Eu aprendi, porque eu não tinha conhecimento, eu aprendi
o quê? Quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus. Através do quê? Através da palavra, da Bíblia. A Bíblia na minha casa era um enfeite, eu nem sabia o que tinha nela. E ali sim, eu não achei uma doutrina, eu achei o ensinamento de Jesus para a nossa vida. Então tudo isso eu fui aprendendo, passo a passo, não foi do dia para a noite, né? Mas sempre persistindo, porque o cristão, sem o Espírito Santo, que é uma armadura, ele não aguenta, porque nós somos muito alvos, né? De toda a cilada do mal. Então, para que eu pudesse permanecer numa vida reta, né, diante de Deus, eu precisava do Espírito Santo. Foi uma prioridade. Eu não estava pensando em vida sentimental, não estava pensando em trabalho, não estava pensando em nada. Eu queria o Espírito Santo, porque eu sabia que a partir do momento que eu tivesse assim, vou usar até um termo, centrada, né, batizada com o Espírito Santo, Deus poderia me guiar. Então, eu saberia, poderia brigar, né, pela vida financeira, depois a sentimental, enfim, por tudo. Se eu não tiver isso, de nada vale, nada, eu não ia ter nada. Eu ia continuar do mesmo jeito que eu estava. E eu posso dizer que foi numa vigília de Espírito Santo e foi ali que eu pude receber a presença do Espírito Santo, ser batizada com ele. E foi assim uma mudança radical na minha vida. Foi maravilhoso, né? Não tenho como descrever, né? Porque é uma alegria, é uma paz, é uma certeza, né? Você se sente amada, você se sente cuidada. Olhava para trás, né? E falava, meu Deus, o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor me escolheu entre tantas pessoas para eu poder estar na sua presença, para eu poder te conhecer, ser cheia do seu Espírito. Então isso foi assim, essa gratidão eu carrego ela comigo todos os dias. Foi a primeira coisa que eu fiz, né? Participei da evangelização. Na época eu comecei cuidando dos jovens e depois passei para a evangelização e esse trabalho continua até hoje. Ganhar almas, seja aqui com os grupos que a gente tem na igreja, no meu trabalho, no meu local de trabalho, com as pessoas que convivem comigo, porque a gente sabe que nem todo mundo que está ao seu redor, ele é sensível à voz de Deus. Então a gente tem que dar um bom testemunho, todo segundo, todo momento, porque é isso que mostra a diferença daquele que tem o Espírito Santo e daquele que não tem. E depois disso, já trabalhando, já, né, com a vida mais estruturada, um dia chegou um conhecido para mim e falou assim, e aí, e sua vida sentimental? E aconteceu, eu conheci meu marido dentro da igreja, na verdade ele que me viu porque eu não tinha visto ele, eu não estava procurando nada, ele chegou, conversou comigo e a gente decidiu, começou a namorar e viu que realmente nós nos gostávamos e casamos. Então estamos aí com 22 anos de casados, né? Um filho maravilhoso, que também eu agradeço a Deus todo dia por ele. Então, assim, Deus, depois que eu encontrei o Espírito Santo, que eu fui batizada, tudo Deus foi acrescentando na minha vida, tudo. Não me falta nada. Nós temos casa, nós temos carro, eu tenho meu carro, meu marido tem o carro dele, entendeu? Nós temos nossas lojas. Enfim, Deus foi acrescentando tudo. Se a mulher não tiver essa consciência de que Deus me ensina a conduzir, me ensina como ser mãe, como ser esposa, como ser profissional, a gente acaba se atropelando. Porque, infelizmente, a referência do mundo, ela é muito ruim. Né? Hoje, com essa situação de a mulher empoderada, então se você não se põe aos pés de Jesus o tempo todo buscando sabedoria, você entra nesse embalo. E aí essa é uma coisa que eu como mulher, e assim eu aconselho todas as mulheres a sempre buscar isso todo dia. Deus me dê entendimento e sabedoria para ser esposa, para ser mãe, para ser empresária,
né, para ser serva. O Espírito Santo, ele trouxe para mim toda essa sabedoria, esse discernimento. Isso é algo assim que eu não troco por nada. Sempre que eu tenho dúvida em algo, é no Espírito Santo, na presença de Jesus, que eu vou buscar um esclarecimento para aquilo. Então, assim, busco todo dia, tenho meu momento com Jesus todo dia, porque nós temos que estar sensíveis à voz dele, para não sermos enganados. Isso tem que ser rotina na vida da gente. Então, eu aprendi, sabe, a ter essa fé inteligente aqui na Universal. Porque é isso que a Universal ensina para nós. Não é uma doutrina, é uma fé inteligente. É uma fé que você pratica, mas você também, sabe, você se dá. Você agrada a Jesus com isso. É algo assim que te move. É o seu sopro de vida. Tudo, tudo. E ele me basta.